Havendo quórum, declaro aberta esta sessão da 5ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 9/8/2016, cumprimentando a todas e todos os presentes. E indago sobre submeto à apreciação dos eminentes pares a ata da sessão anterior. Não havendo objeção, fica aprovada a ata. Indago, então, se há algum registro que o magistrado pretenda fazer. Não havendo, vamos ao pregão. Preferência de Dr. Milton Tibau, que comparece a essa sessão para julgamento de apenas um processo que ele é vinculado como revisor. É o processo físico, número 34 da pauta, é um AP 1002-2010-135. Agravantes, Reginaldo Silva Rodrigues e Elcio Rocha Gomes. Agravados, Vale S.A. e Valia, Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelo Coura. Revisor, excelentíssimo desembargador Milton Vasques Tibau de Almeida, no 34 da pauta. Advogado inscrito? Não. Não havendo advogado inscrito, o eminente desembargador relator para a conclusão, se for assim, sua vontade. Ou tecer considerações, se... Senhor presidente, eu estou verificando aqui que eu vou ter que fazer um pequeno ajuste na redação do dispositivo. Mas o voto que eu tinha tramitado veio com uma observação por parte do eminente revisor que eu estou encampando. Então, em resumo, estou determinando a retificação da autuação para fazer constar como agravantes Pode Reginaldo Silva Rodrigues e Elcio Rocha Gomes, reconhecendo que representa o espólio a inventariante, senhora Enir Bernardo van der Kocken, homologando a desistência do recurso e determinando a remessa dos autos à origem para prosseguimento como se entender de direito. Eminente desembargador Milton. De acordo. Ele vai mandar outra conclusão. Pelo quem? Dr. Milton e Dr. Danilo. Doutor Danilo, de acordo? Eu proclamo, então, que a turma decidiu nos termos do voto do eminente relator por unanimidade. Agora, uma... Senhor presidente, então, agora, tendo sido a minha única intervenção, eu peço autorização para me retirar e faço apenas uma breve despedida, esperando que existam outros processos aí pendentes, né, de uniformização de jurisprudência para a gente poder voltar. Pois não, doutor Milton. Então, Vossa Excelência é sempre muito bem-vindo e é uma honra para essa turma recebê-lo. Muito obrigado. E será sempre. Dileto amigo, Olá. meu colega de turma, formando gerações na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Há muitos anos, Há né? décadas. Vontade. É meio complicado falar décadas para nós, já não é mais, mas de qualquer forma, um dia acho que foi o João Bosco falou comigo, para com esse negócio de décadas, porque nós formamos lá, nós nos conhecemos há décadas, somos amigos há décadas. Mas Aí o nós João já falou estamos... comigo, não, espera aí, não me põe nessa não. Nós já passamos os 35 anos de Já formados passamos de e já vamos serviço, chegar aos você quer 40. dizer, né? De serviço. Então, são décadas mesmo. São décadas. Temos Mas que então, como eu admitir. dizia, formando gerações na Faculdade de Direito, em Direito do Trabalho, Previdenciário, Constitucional do Trabalho. E gerações. Muitas das quais são hoje constituem-se de juízes e advogados e membros do Ministério Público e tal. É um dos colegas mais eruditos do tribunal. Porque eu devoto uma admiração muito especial. É um elogio muito pessoal, vindo de um amigo de tão longa data. Então, Vossa Excelência é mesmo. Mas é um elogio sincero. Suspeito. Não é um elogio. Não, eu sei que é, com certeza.
mas a admiração é recíproca. Obrigado. Eu me lembro de Vossa Excelência, dos primeiros alunos da turma. Zé Roberto Freire de Pimenta, Vossa Excelência... Ainda com cabelo, né? Ainda com cabelo. Eram sempre polêmicos, questionavam os professores. Não, muito obrigado. Questionavam os professores, o que então ajudava a tornar a aula mais dinâmica, né? Até que e acirrar ainda mais o nosso fora, interesse pelas letras jurídicas. Então... Pois não, doutor Milton. Muito obrigado. Nós abraço. agradecemos a Até a Vossa próxima. Excelência. Será sempre bem-vindo. Um abraço. Há uma sustentação oral à distância no processo judicial eletrônico. O relator é o excelentíssimo juiz convocado Danilo Siqueira de Castro Faria. Ele está na sala de 14h03. É o processo 10.048-88-2015. Recorrentes Carolina Borges Longini e HSBC Banco Brasil S.A. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral de Varginha, o advogado Juliane Mariano Teixeira, pela reclamante. Que sessão que é? 14.3. Esse processo, ele corre em segredo de justiça. O relator é quem? Sou eu, senhor presidente. Doutor Danilo. Excelência vai julgá-lo em segredo de justiça. Senhor presidente, a questão aqui, eu entendo que não há necessidade até de desocupar o recinto por ser segredo de justiça, pelo seguinte, porque a matéria vai passar ao largo dessa questão. É uma questão de quebra de sigilo ou utilização de numerário de terceiros. Nós não vamos entrar nessa seara aqui para expor o terceiro nessa circunstância. Então, eu acredito que é fácil, singela a propositura de voto e vamos tangenciar aí por qualquer violação de direito de terceiros. Então, acho que é possível ser julgado desta forma. 11:03? Sim. Um advogado inscrito de Varginha, Varginha, né? Doutor? Juliane Mariano. É advogado. Muito bem. Tem sustentação. Há uma inscrição de um advogado de Varginha para sustentação à distância, doutor Juliane Mariano Teixeira, a quem eu pergunto se está nos escutando. Está nos escutando? Sim, excelência. Boa tarde. Por gentileza, advogada Juliane. Advogada. Perdão, por doutor. favor. Nada. Perdão. Estou o erro, ouvindo muito bem. Muito obrigado. o equívoco foi realmente nosso. Então, a doutora Juliane vai fazer a sustentação oral à distância de Varginha. Nós vamos julgar o recurso, apreciar o recurso, e o eminente relator ponderou que não há necessidade que seja em segredo de justiça. A senhora concorda com isso, doutora? Sim, concordo, excelência. Concorda? Perfeitamente. Concordo. Pois não. Então, a senhora fala pelo recorrente? Eu falo pela reclamante, segunda recorrente. Pois não. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, só para orientar, como relator, senhor presidente, peço para orientar até Pois não. a sustentação oral, porque a matéria da reclamante no recurso adesivo realmente tem uma parcela de majoração de danos morais, mas eu acredito que vai orientá-la na sua sustentação oral, vai facilitar o trabalho da ilustre advogada. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamado e nego-lhe provimento. Eu conheço o recurso adesivo interposto pelo reclamante e também nego-lhe provimento. É a minha proposta de voto, senhor presidente. A senhora tem a palavra, então. Excelência, eu gostaria, se possível, saber se os demais votantes acompanharão o voto para saber se eu vou fazer
falar tudo que eu anotei, ou se não há necessidade. Pois não. O segundo votante é? Sou eu, presidente. O Menezes doutor Danilo é o relator, né? É. Sim. Eu estou de acordo com o relator. Terceiro, eminente, sou eu? Terceiro. Vossa Excelência. Eu também não tenho observação nenhuma aqui quanto à divergência. Também estou de acordo. É isso, doutora? Sim, Excelência. Pois não. Então, eu vou fazer uma pequena sustentação oral no que diz respeito ao pedido da majoração da indenização do dano moral. Perfeitamente, doutora. Ok? Perfeitamente. Fique à vontade. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, eminentes julgadores, colenda turma. Ficou robustamente provado nestes autos as grandes humilhações sofridas pela reclamante, segunda recorrente, as acusações infundadas pelo reclamado. A reclamante foi injustamente acusada de ter se apoderado de importância da conta de uma cliente, a senhora Maurize. Essa cliente, na audiência de instrução, ela afirmou veementemente que todas as retiradas da sua conta foram com a sua autorização, que os saques da sua conta bancária também foram feitos por outros funcionários do reclamado, inclusive o senhor Jean, inclusive a testemunha do reclamado, o senhor Denis Barbosa, que essa testemunha afirmou que também praticava saques na conta da senhora Maurize. Portanto, excelências, a acusação feita à reclamante pelo reclamado foi muito grave. Isso causou grande transtorno, grande dano na vida da reclamante, que até os dias de hoje ela sofre com isso. E a senhora Maurize diversas vezes mencionou que a assinatura dela foi alterada porque ela havia separado do marido. E o senhor Denis, também a testemunha do reclamado, falou isso sobre essa alteração de assinatura. Então, data vênia aos vossos entendimentos, a reclamante, e eu entendo que a fixação do valor da indenização deve ser majorado, pois até vale lembrar, excelências, que o Banco HSBC já sofreu diversas ações civis públicas, e uma delas, se não me falha a memória, ele foi multado em 65 bilhões, multa bilionária, diante das ilegalidades cometidas, porque dispensa empregados doentes, manda empregados embora sob alegação de justa causa. Isso vem acontecendo frequentemente e não surtiu efeito essa multa. O banco continua praticando ilegalidades. Ainda semana passada eu recebi um cliente em pranto no meu escritório, alegando que foi dispensado sob alegação de justa causa. Então, eu reitero a vossas excelências que seja majorada a indenização para que esse banco pare de praticar, de fazer essas práticas abusivas, temerárias, humilhando seus empregados, dispensando sob alegação infundada de justa causa. Então, é esse o meu pedido. Eu imploro a vossas excelências que analise a minha sustentação oral e que o valor da indenização do dano moral seja majorado. Muito obrigada pela atenção e uma boa tarde a todos. Pois não, doutora, perfeitamente. Eminente relator. Senhor presidente, nesse caso, já ocorreu a reversão da justa causa, ela já está sendo dispensada imotivadamente, e já foi arbitrado um dano moral no importe de R$50 mil, que, ao meu ver, é proporcional e razoável num caso como esse. Então, eu mantenho minha proposta de voto. Eminente desembargador Marcos Moura. Eu continuo acompanhando o relator. Eu sou o terceiro votante e também acho, como está no voto do eminente relator, eu acho que R$50 mil se mostra suficiente, razoável e proporcional às circunstâncias especiais do caso vertente. Portanto, eu também estou inteiramente de acordo com o relator e proclamo que a turma, por unanimidade, decidiu nos votos dele, relator. Que assim se decide. Boa tarde, doutora. Muito obrigado e, mais uma vez, desculpa pelo equívoco. Imagina, muito obrigado ao senhor, obrigada a todos e uma excelente tarde. Até mais. Obrigado.
O equívoco foi meu. Voltamos aos autos físicos, só tem 4 inscritos. É um AP, é o 31 da pauta, 2.566, 2013, 136. Agravante, Itaú Unibanco S.A. e agravante, Carina Cristina dos Santos Silva. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Revisor, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelo Coura. Está escrito para sustentação oral o advogado Deivo Malac Ferreira pelo agravante. O advogado está ausente. Deixa eu ver se abre aqui meu... Ele é PJ, não é físico. Não, pois é, estou tentando, não está abrindo. Abriu. Que número que é? 31 da pauta. Conseguindo. Uhum. 31? Raul e Carina. Uhum. O advogado está ausente? Tá. Eu vou, então, direto à conclusão, se me permitem os demais pares. Eu estou conhecendo do agravo e no mérito, dando-lhe provimento em parte, para determinar a retificação dos cálculos, para que seja observada a base de cálculo da PLR definida na norma coletiva juntada aos autos, como, por exemplo, de folha 102, para apuração dos reflexos decorrentes das diferenças salariais sobre a PLR, com a compensação dos valores pagos sob o mesmo título, constantes dos comprovantes juntados aos autos, e para determinar a retificação dos cálculos quanto às contribuições previdenciárias devidas sobre as parcelas reconhecidas no período imprescrito, com incidência de juros e multa apenas a partir de 5/3/2009, nos termos da súmula 45 deste regional. Custas pela executada no valor de R$ 44,26, nos termos do inciso 4 do artigo 789-A da CLT. É como voto, eminente juiz João Bosco. De acordo. De acordo, senhor presidente. De acordo? E assim se decide nos termos do voto do relator. Próximo é o 14 da pauta. É um RO 1825-2014-018. Recorrente José Gomes Filho. Recorridos Condomínio Edifício Leonardo e Marcelo de Carvalho Silveira. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está escrito para sustentação oral pelo recorrido, segundo recorrido, o advogado Marcos Castro Batista de Oliveira. Segundo recorrido, pelo segundo recorrido, Marcelo. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais julgadores dessa egrégia turma, senhora representante do Ministério Público, senhoras servidoras, colegas. A questão aqui, excelência, diz respeito a um dano moral intentado por um porteiro contra um condômino de um edifício. A sentença de origem declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o dano moral contra o condômino em razão da natureza civil existente entre o condômino, que não participa da administração do condomínio, e eventual natureza penal com relação às ofensas, alegadas ofensas por ele praticadas. Então, nesse sentido, o reclamado Marcelo de Carvalho Silveira requer que seja mantida a sentença que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para poder julgar tal ação. E se, porventura, o que não se espera seja atingido o mérito da questão, o alegado dano moral jamais foi provado
no presente feito. A única testemunha ouvida nos autos, aliás, a única pessoa ouvida nos autos, é informante, declarado amigo íntimo do autor, e que, ao ser reindagado pelo juízo de origem, se possuía mesmo amizade íntima com o autor, com certeza o conhece há mais de 11 anos e sempre o via. Então, a questão do fato, a testemunha falou que não presenciou absolutamente nada e que quando chegou à portaria do edifício, o informante supostamente teria escutado as mesmas coisas ou as mesmas palavras descritas na inicial. Ora, posteriormente a tal arguição pelo procurador do reclamante, a testemunha foi indagada sobre o seu local de trabalho, que atende um quarteirão inteiro como flanelinha, em ambos os lados, atendendo todos os veículos deste quarteirão, e que a rua é movimentada aos finais de semana, que inicia o seu trabalho às 18, sem hora de acabar. Ele sabe dizer, expressamente, teoricamente, as supostas palavras do segundo reclamado, mas ele não sabe dizer se o amigão dele dormia na guarita, ele não sabe dizer em que dia da semana ocorreram os fatos narrados, e mais, nos contatos que ele teve com o senhor Marcelo, ele afirma que sempre foi tratado de forma cordial e que nunca presenciou o senhor Marcelo em contato com qualquer outra pessoa. Nunca ouviu nenhuma outra conversa do senhor Marcelo com o próprio reclamante, além desse mágico episódio descrito na inicial. Então, o que se indaga aqui é a testemunha está há 11 anos no mesmo quarteirão. Considerando que um quarteirão tem aí 150, 200 metros, olhando todos os lados, todos os veículos estacionados, ele estava especificamente ao lado do amigão na hora do suposto fato descrito na inicial. E que nunca mais viu, em nenhuma outra oportunidade, nesses 11 anos, conversas do senhor Marcelo com outro empregado ou com o reclamante, sendo que ele admite que sempre foi tratado de forma cordial pelo senhor Marcelo nas ocasiões em que se encontraram. Então, em razão disso, espera seja mantida a sentença quanto à questão da competência e, se adentrar-se ao mérito, que seja julgada improcedente a ação com relação ao pedido de danos morais e responsabilidade do segundo reclamado. Pois não, eminente relator. Senhor presidente, eu inicialmente rejeito a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, arguída pelo reclamante. A sentença encontra-se fundamentada nos termos em que proferida e à luz do convencimento que se formou no espírito do juiz que julgou, ou juíza que julgou a causa. Quanto à competência da Justiça do Trabalho, penso que é de se declarar a competência, tendo em vista a ação proposta contra o primeiro reclamado, também o condomínio do edifício Leonardo. Controvérsia originada do contrato de trabalho mantido com o primeiro reclamado, atrair a competência da Justiça do Trabalho. A competência é tão óbvia quanto qualquer outra. É o que me parece aqui. Não vejo razão para que se declare o contrário. Agora, quanto à pretensão propriamente dita, dano moral, responsabilidade civil do condomínio, agressão praticada por condômino, eu penso que, não obstante as alegações do reclamante, a prova
não é nesse, não corrobora as alegações e a pretensão deduzida, portanto. Eu julgo a causa improcedente. Em resumo, dou provimento para declarar a competência da Justiça do Trabalho para exame do pedido de indenização por danos morais, que ora se julga improcedente. É o meu voto. O segundo votante, estou inteiramente de acordo quanto todos os aspectos, seja quanto à arguição de nulidade, quanto à competência e quanto à responsabilidade civil do condomínio. Estou inteiramente de acordo e indago o eminente juiz João Bosco. Estou de acordo também. Proclamo, então, que a turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do eminente relator. Processo número 16 da pauta, RO. Processo 2102, 2012, 134. Recorrentes, Transpedrosa S.A., BRF S.A. e Alexandro D'Amico. Recorridos os mesmos, Neide Aparecida Bonomo de Abreu, 2R Transportes Rodoviário Limitada, Bergamiche e Companhia Limitada e Shell Brasil Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está inscrito para sustentação oral pela primeira recorrente o advogado Marcos Castro Batista de Oliveira, pela empresa recorrente. A palavra. Egrégia turma, ilustre relator, o caso, neste feito, diz respeito à declaração de vínculo de um motorista com a transportadora em arrepio à previsão da Lei 11.442 de 2007. A questão do trabalho do agregado do transportador autônomo de cargas ou da empresa de transporte de cargas foi definida e legalmente autorizada pela Lei 7.284, posteriormente revogada pela Lei 11.442 de 2007. Não se trata aqui de terceirização, de subordinação estrutural, de teses e teorias acerca de eventual terceirização ilícita, porque a prestação de serviços e a contratação de transportador autônomo é prevista em lei, garantida constitucionalmente, e que não gera vínculo com a tomadora de serviços. E, nesse caso, o contrato de prestação de serviços firmado pela reclamada Transpedrosa é absolutamente lícito e atende aos preceitos da Lei 11.442 de 2007. O primeiro e segundo reclamados, regularmente inscritos na NTT. Então, nesse sentido, não há como se configurar o vínculo direto com a transportadora. E aí vem a indagação feita pela sentença, se existe a subordinação estrutural, se existe a ilicitude da terceirização. Ora, eu cito para vossas excelências um pequeno exemplo. Eu, transportadora, tenho um contrato firmado para transportar 30 mil toneladas mês com o meu cliente de minério de ferro. O mercado chinês ou o mercado argentino sofre um aquecimento que dura, como tivemos aqui no país, 2011 e 2012, que dura a sazonalidade de 6, 18, 24 meses. E o meu cliente, olha, as suas 30 mil toneladas, eu estou dobrando agora. Eu quero 60 mil. Eu tenho que ter condição de atender meu cliente, senão eu perco o meu cliente. Agora, exigir que eu compre, se eu já atendo com 20, que eu compre mais 20 caminhões, 20 conjuntos, cavalo, carreta, entre num Finame
por 10 longos anos para poder pagar esses 20 conjuntos. Contrate mais 20 motoristas. Sendo que daqui a 2 anos, num prazo razoável, ou num prazo de 6 meses, o meu cliente vira para mim, olha, as 30 toneladas, o mercado desaqueceu, eu não tenho mais demanda para tal transporte. Fico eu com 20 carretas e 20 motoristas encostados no meu pátio. E é exatamente para isso, tenho certeza que os senhores rodam e trafegam pelas rodovias do país, sabem da quantidade enorme de caminhões. Numa simples ida daqui a Betim, quantas e quantas concessionárias de caminhões existem, vendendo caminhões, hoje, basicamente, caminhão usado a preço de banana, e quantos transportadores autônomos procuram e batem as portas das empresas para agregar o seu cavalo mecânico. E, nesse sentido, o reclamante era motorista de um agregado. Ainda que se cogite a responsabilidade subsidiária, em razão da empresa ter tomado o serviço, mas o vínculo direto não existiu. Jamais foi, o autor jamais foi dirigido, esteve subordinado à quinta reclamada. Então, em razão disso, em razão da licitude, previsão em lei da terceirização dos serviços, da possibilidade de contratação de empresas de transporte de carga, de transporte autônomo e do transportador autônomo de cargas, é que a reclamada requer seja reconhecida, seja reformada a sentença para que exclua a declaração do vínculo de emprego e parcelas daí decorrentes. E com relação ao salário, é uma relação processual em que simplesmente a quinta reclamada e até mesmo a BRF ficam reféns, absolutamente reféns, do que o reclamante alegar na inicial. Por quê? Porque se paga exatamente o frete definido no contrato de transporte de cargas, e se o reclamante falar que ganhava 50% daquele frete, a primeira reclamada e a segunda não aparecem. Quem vai arcar com essa execução serão as demais. Ele pode alegar o que quiser. O reclamante confessou em seu depoimento que recebia ordens da segunda reclamada, assim como o salário. Nada recebeu, jamais, da Transpedrosa, que foi registrado na primeira reclamada, mas os caminhões pertenciam à segunda reclamada. Ou seja, nada referente à Transpedrosa. E ainda, ao deferimento das verbas rescisórias pela sentença, o reclamante, item 12 do seu depoimento, afirma que recebeu seguro-desemprego e FGTS após o contrato com a Transpedrosa de março a julho de 2012. Recebeu as verbas rescisórias, recebeu as guias e recebeu tudo corretamente. Mas a quinta reclamada será penalizada pela revelia e pela confissão das demais reclamadas que não aparecem em juízo. Muito embora tenha pagado e honrado o contrato com os fretes respectivos. Então, nesse sentido, requer seja conhecido o recurso também para que seja excluída a condenação em verbas rescisórias e quanto às horas extras, que sejam arbitradas com razoabilidade, como é de feitio dessa egrégia turma, e não na absurda jornada descrita na inicial, e ainda que seja observado a negociação coletiva dos instrumentos apresentados nos autos e recente decisão do STF, de lavra do ministro Luiz Barroso, recurso extraordinário 590-415, conferindo validade à negociação coletiva, especialmente acerca
da isenção do controle de jornada dos motoristas em jornada externa até o período anterior à edição da Lei 12.619 de 2012. É o que você quer, senhor presidente. Pois não. Ministro Platou. Senhor presidente, eu mantenho em parte a sentença e mantenho-a principalmente no aspecto atinente ao vínculo empregatício. Refiro-me aqui, transcrevo em parte, pelo menos, naquilo que concerne, naquilo que é essencial, a depoimentos, por exemplo, do preposto da segunda reclamada, que confirmou que a primeira e segunda têm como sócios esposa e marido, sendo que a segunda reclamada firmou o contrato de transporte com a Transpedrosa para transporte de petróleo. O preposto da quinta, que é essa empresa Transpedrosa, admitiu que ela, que é a quinta reclamada, firmou contrato com a segunda e primeira reclamadas, de março a julho de 2012, e transportavam produtos de diversos clientes, que a Transpedrosa tem motoristas por ela contratados, que também atuavam para os clientes mencionados. E aí eu acho que no contexto está correto o juízo ACOR, segundo o qual o comprovante de CNPJ da primeira reclamada, juntado às folhas 244, indica tratar-se de empresa que explora atividade de transporte rodoviário de cargas, inclusive de produtos perigosos. O objeto social da segunda reclamada, folha 113, é o transporte rodoviário de cargas em geral e de produtos perigosos. Por sua vez, o CNPJ da quinta, folhas 252, também indica que a referida empresa explora o ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos. Assim, diz o juiz, concluo que, de fato, o reclamante, ao prestar serviço para a terceira e quinta reclamadas, ativou-se na atividade fim dessas e, portanto, reconheço, diz ele, na forma transodial, o vínculo diretamente com a quinta, de 1º de março de 2012 a 25 de julho de 2012. Destaco que os prepostos das reclamadas referidas informaram, folhas aqui mencionadas, que as réis contratavam diretamente seus motoristas, o que configura um motivo a mais para que não tivessem subcontratado o serviço de transportes as primeiras e segunda réis. Portanto, comprovado que o autor prestava serviços inseridos na atividade fim da quinta reclamada, nenhum reparo merece a sentença, no particular, que nem viola a Constituição, nem tampouco a Lei 11.442 de 2007. Questões do mercado e suas mudanças, eventualmente, que afetam esse setor, não podem regular mais do que a lei. E, no caso, a lei a que eu me refiro é a própria CLT, o vínculo empregatício está demonstrado, não tem como deixar de declará-lo como a sentença acertadamente fez. Eu vou à conclusão, presidente. Na verdade, os demais aspectos decorrem do reconhecimento desse e da análise de cada qual deles que está feita no voto. Mas o problema central referido da tribuna é, compreensivelmente, a questão da relação de emprego e também o problema das horas extras, intervalo interjornada e intersemanal, matéria comum ao recurso da quarta reclamada. E eu nego provimento nesse aspecto, à vista da análise que fiz da prova e que coincide exatamente com o raciocínio erigido pelo douto juízo de primeiro grau. Eu considero que se fixou razoavelmente a jornada em razão da qual se estabeleceu a condenação em horas extras. Então, na realidade, eu estou julgando da seguinte maneira: dou provimento parcial ao recurso das reclamadas para afastar da condenação o pagamento das multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT. Provejo parcialmente do reclamante para determinar que os valores recebidos a título de comissões durante o segundo contrato de trabalho deverão compor a base de cálculo do adicional de periculosidade pago, além de deferir indenização por danos morais no valor de R$5.000. Aqui, o problema do dano moral concerne o seguinte: o boletim de ocorrência, folhas 27 e 29, não contestado pelas reclamadas, como se vê de folhas 95 e 221, por exemplo, mostra que o autor foi vítima de assalto, permanecendo sob a mira de criminosos armados. A atividade desenvolvida se caracteriza como atividade de risco,
e sendo o autor motorista de caminhão, inclusive realizando viagem de longa distância, fato notório que trabalhava exposto à ação de criminosos. De resto, quem está nas cidades, quem está nas ruas, etc., quem está na estrada, nós sabemos bem, a matéria jornalística profusa a esse respeito, quase todos os dias, tanto no transporte de cargas quanto no transporte de passageiros, está, de fato, exposto a esse risco. O passageiro, circunstancialmente, está, no momento em que trafega. O condutor, diariamente, 24 horas por dia. Portanto, tendo em conta os padrões, os parâmetros fixados por essa turma para situações semelhantes de risco de quem transporta valores, cargas, etc., tudo isso é valor também, eu fixo, de acordo com esses critérios, em R$ 5.000 a indenização. Então, volto ao problema. Mantém R$ 5.000. Valor da indenização, volta à conclusão. Por danos morais, R$ 5.000. E mantém o valor da condenação, fixado em R$ 50.000 e ainda compatível. É o meu voto, presidente. Presidente, só pela ordem, só um esclarecimento de fato. Matéria de fato? Quanto ao voto, por favor. Matéria de fato. Matéria de fato. Diz respeito à arguição também aqui da tribuna, senhor relator, com relação à questão da pena de confissão que foi aplicada para primeiro e segundo reclamado e definição da remuneração do autor, da questão das comissões. Eu vou fazer o seguinte, vamos lá, tema a tema, porque eu me ative no recurso, que é o primeiro aspecto, o óbvio, né? E a sustentação oral. Mas, enfim, no juízo de admissibilidade, conheço de todos os recursos. Vínculo empregatício, já li até o voto, nego provimento. Salário reconhecido na sentença, nada a prover, e nem se pode cogitar de ofensa ao artigo 460 da CLT. Eu nego provimento. Qual o outro aspecto, senhor quer? Não, era só esse, a questão da Era pena. esse aspecto era a questão, do salário. Uhum. Eu nego provimento, tendo em vista a aplicação, inclusive, da pena de confissão. A primeira e segunda reclamadas a despeito dos comprovantes de pagamento juntados com a defesa e de eventual previsão de piso em instrumentos coletivos, é mesmo de se presumir que o autor recebia salário não contabilizado nos recibos. Não contabilizado é uma forma contemporânea de se falar que há um ilícito, né? Porque não consta nos recibos. É o tal pagamento... Por isso que o julgador de origem com acerto fixou a remuneração mensal do reclamante com base em seu depoimento pessoal amigo de prova em sentido contrário. E há uma impugnação muito geral da recorrente na defesa, quando ela diz, muito genérica, que os valores de salários descritos, quando ela impugna os valores de salários descritos na petição inicial, mas não aponta valores que entendi, então, devidos. São essas as razões, doutor, pelas quais eu nego provimento também nisso. Falaria sobre o resto, resumindo, mas não é preciso, né? Perfeito. Tá certo. Então, eu confirmo o voto. E, na verdade, são provimentos parciais para os aspectos aqui referidos. Eu sou o segundo votante. Eu até não fiz... Eu tenho uma pequeníssima divergência. Eu até não fiz a divergência por escrito, não, porque a discussão, eu acho que ainda vai durar muito tempo, é sobre aquela questão das horas interjornadas, que Vossa Excelência dá, citando aquela súmula da interjornada. Extraindo dela uma consequência mais restritiva do que Vossa Excelência extrai. Eu dou às 11 horas e Vossa Excelência dá as não trabalhadas. As não trabalhadas. Mas eu vou ficar com essa divergência, porque, até para manter coerência com os outros votos, até me definir, porque a própria 74, do artigo 74, né? Estou mantendo aqui o posicionamento da sentença. Da sentença. Isso. A divergência de Vossa Excelência é que, nesse aspecto, Vossa Excelência daria provimento ao recurso do reclamante. Do reclamante. Mas agora, eu nem fiz a divergência, não, porque eu entendi. Vai durar muito tempo essa discussão. Eu vou aguardar, vou ficar vencido aqui, não vou, eminente juiz João Bosco. Com a devida vênia, eu vou acompanhar o relator nesse vencido.
No recurso Era do assim, Vossa reclamante. Excelência, o desembargador Oswaldo é assim. O desembargador Oswaldo Também converge, não é isso? Para a posição de sim, Vossa para Excelência. Oswaldo Não sei o pensa doutor como- Danilo como vota, mas Não, eu só suprimi. Só suprimi. Só suprimi. Então, aí Vossa Excelência fica... Não, fica vencido mesmo. É, eu vou ficar porque o vencido. desembargador Vencido João Bosco- parcialmente. O doutor Não é Danilo jornada, não está votando. Mas não a posição voto. é essa, né? Sim. A sua posição é diferente da posição do Total desembargador Oswaldo. O desembargador intervalo. Oswaldo, ele manda pagar Ou seja, tudo. A integralidade. Integralidade. Utilizando por analogicamente o artigo 74, né? É, Integralidade das horas extras 74 do interjornada, né? Inter. Paga a do integralidade. trabalho interjornada. Também não defendo, não. Mas os dois defendem. 11 horas é muito tempo. Agora, Inter, né? eu venho votando assim, mas Não, Vossa sim, Excelência é, tem Vossa razão Excelência. porque quando se decide pelas 11 horas, decide-se com remissão a essa nossa súmula. 39 não. Eu não esqueci o número da súmula, que fala da intrajornada. Mas a própria súmula intrajornada fala o tempo suprimido. Então, dá... Mas, por enquanto, eu vou ficar... É um problema interpretativo, né? Um problema semântico. A ação da OJ que determina a analogia, A OJ, a né? redação da OJ é que é deficiente. Ela remete à analogia, É o J, eu mas não falei aplica isso. o princípio. É, né? não aplica a o princípio, própria OJ é. restringe as horas suprimidas do intervalo. Então, É. não é... Mas quando propriamente julgamos analogia. as horas do intervalo, Pois é. nós damos a hora inteira. Se aplicar a analogia mesmo, teria que mandar pagar as Mandar 11 pagar horas. todas. Por isso é que eu estou esperando. Mas é assim. porque aí eu creio que é razoável, digamos assim, mandar eu entendo. pagar uma hora extra por ausência de intervalo ou pela concessão parcial dele. Porque meu raciocínio é esse, não extrapola os limites de uma certa razoabilidade. Agora, no outro caso, o reclamante, em qualquer situação, desde que não tivesse observado, 10 minutos, meia hora ou uma hora, o intervalo todo, ele tem direito a 11. Quer dizer, é bem mais até do que a jornada diária de trabalho. Extrapola qualquer meta, vamos dizer assim, né, fixada na lei. Leva longe demais, eu creio. Mas é um defeito da própria OJ. É o J355. Como tudo tem que ser interpretado, não só a norma jurídica, mas exato. tudo que nos cerca, nossos olhares, nossas falas, nossos ouvidos, tudo é para ser interpretado. O melhor a se fazer quando como é que se dá, enfim, me falta a palavra aqui, incrivelmente, mas se redige, se escreve ou qualquer coisa assim, enfim, dar foros de normatividade a um texto através de um verbete é reduzir ao máximo as superfícies de atrito que vão surgir na interpretação. E essa súmula não fez isso, ao contrário, ela aflorou, ela jogou para cima a possibilidade. Não é Inclusive, crítica, é uma percepção do fato. A literalidade da OJ 355 fala mesmo em horas subtraídas do intervalo, lá no intra. Subtraídas são aquelas da literalidade. suprimidas, talvez. Eu acho que essa interpretação que se dá para mandar pagar todo o intervalo, intra-jornada, se deve a uma espécie de reprimenda ao empregador que descumpre essa. Mas, enfim, interpretação, e eu estou aguardando qual a interpretação que vai prevalecer no TST. Para manter coerência, por enquanto, eu posso mudar também, mas, por enquanto, vou continuar assim. Peço vênia a você e fico vencido nessa parte. Eu acho que se mantiver, só uma opinião aqui a látera, que não vale absolutamente nada a não ser vontade de conversar. A opinião de Vossa Excelência vale tudo. Não. É o seguinte, eu nem sei se posso dizer isso, mas a impressão que eu tenho é que se eu tivesse
na posição de quem tem essa prerrogativa, que são os advogados, eu acho que consideraria a possibilidade, em caso de prevalecer essa decisão, no Tribunal Superior. Até de arguição de inconstitucionalidade, quer dizer, não exatamente da norma, mas de arguição da norma, enfim, fixada a sua interpretação nesses termos, por violação ao princípio de proporcionalidade. A violação, a razoabilidade da norma, o que se pode dizer da interpretação da norma, porque norma não é o texto físico, norma é o que nós estamos discutindo. Discutimos hoje, conversamos a respeito, Vossa Excelência já entra na análise dessa questão aí, no problema que nós estamos vendo. Texto, né? Quer dizer, o que vale é a interpretação que se atribui a ela. Essa interpretação tem que ser razoável. Em não sendo razoável, eu creio, uma violação do devido processo legal substantivo. Substantivo, não devido processo legal adjetivo, processual, etc., mas na sua dimensão substantiva, como o ministro Moreira Alves, entre outros ministros do Supremo à época, passaram a enxergar esse problema, aliás, logo que a Constituição foi promulgada. Me lembro que aqui, o ministro Carlos Veloso, uma conferência que veio a Belo Horizonte fazer, eu acho até que foi na minha época, na presidência da Mata, porque ele veio na minha época, não me lembro se foi nessa conferência. Ele disse o seguinte: olha, hoje, em razão da violação do princípio de proporcionalidade nesta dimensão substantiva, pode gerar arguição de inconstitucionalidade, não só perante o Supremo, mas perante qualquer juiz de tribunal, antes de ir ao Supremo. Porque é um negócio, quer dizer, com todo o respeito, evidentemente, por uma posição que é sufragada, muitas vezes, pelo TST, esta das 11 horas, com todo o respeito. Mas eu creio, até que me convençam do contrário, que deferir logo, pode-se dizer assim, se provado que não houve observância do intervalo de 11 horas, por quanto tempo? Por uma horinha só. O sujeito tem direito a 11. O sujeito de direito, no caso, tem direito a 11 horas de horas. Não é razoável. Por mais que se queira apenar as empresas, e acho até que estão apenando no lugar errado, tem outras coisas mais importantes. Teve um advogado, acho que foi o advogado da sustentação oral, embora não concordasse com ela na causa, mas eu concordo com ela em outros aspectos, acerca de dano moral e da sua reparação, que não pode ser insignificante. É evidente que você tem que tomar em conta preso, porte da empresa, etc. Essas considerações todos nós sabemos bem. Mas, em certas circunstâncias, não considerar que o dano moral tem um significado profundo na vida das pessoas, dependendo do dano, evidentemente, né, significa dizer que está aberta a porta, pode-se praticar à vontade, a sanção será pequena. Ninguém está dizendo isso. Eu estou dizendo que se o Poder Judiciário não tomasse e toma em suas mãos esse compromisso com recomposição do patrimônio moral, dos atributos da personalidade moral do trabalhador, seria uma porta aberta. De um modo geral, os tribunais estão bem, têm uma boa régua de medir, não é? Agora, medir os extremos, naturalmente, né? Agora, aí é que devia a jurisprudência ser mais incisiva. Nesse caso, eu já não acho. Eu acho que aí ela não é só, ela é incisiva demais para uma situação que eventualmente, a gente pode ficar 11 horas lá, ficou 12, ainda fica mais 11. Morre ou continua vivo se expor de vez em quando. Aí tem que pagar tudo, ninguém está negando isso. Mas aí, é isso. Questão de... Pode até violar, pode, não estou dizendo em qualquer situação, pode até violar o princípio de proporcionalidade. Eu só retiro nessa minha conversa, que não vai levar a lugar nenhum, a impressão... Não, que não leva, é uma consideração, assim, muito superficial, só que me parece que o fato é verdadeiro. A consideração inicial que eu tomei aqui, dizendo, eu arguiria, não vou arguir nada, eu não posso arguir nada, eu posso decidir aqui. Mas eu
em vez de arguir, eu digo, eu penso que pode violar o princípio de proporcionalidade. Estou dizendo isso aqui só porque nós estamos com tempo para dizer que não vale mais, não adianta nada. Não, eu acho que vale, inclusive, assim, eu acho... Qual o significado? A jurisprudência extremamente significativo. Processo enorme. A gente fica mais ou menos ajustando aí as eu acho que a questão pode ser simples, mas o que Vossa Excelência disse e teceu considerações a respeito é de grande valia quando Vossa Excelência fala na violação ao princípio, que me parece que é o Bandeira de Melo que fala, não sei se bem é ele, que a inconstitucionalidade de um princípio, normalmente ela não é admitida, e, no entanto, a violação a um princípio é muito maior do que a violação à regra. Do que a violação a uma simples regra. É ele, sim. Não é ele quem fala, e ele fala ex cátedra, porque essa questão do princípio da proporcionalidade nasceu no direito administrativo. Exatamente. Expandiu para todos os lados, etc. Há quem considere que esse negócio, o próprio ministro, então ministro Eros Grau, jurista, assim, tem uma posição de ressalva quanto a isso, ele acha que não pode ser vista dessa forma, etc. Mas nasceu lá no direito administrativo. Veja bem como de uma simples não, porque nenhuma questão é simples, mas de uma questão talvez em grandeza não atinja, por exemplo, o dano moral ou outras questões, surgiu essa consideração de Vossa Excelência que é interessantíssima e que é muito significativa. Por isso que eu disse que tudo que vem de Vossa Excelência é muito bem-vindo. Então, assim se decide, nós temos o voto do eminente desembargador relator, vencido parcialmente o desembargador Márcio Vidigal quanto ao intervalo interjornada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Processo número 13 da pauta é um RO 1540-2014-013. Recorrente Éder Wilson Félix Ferreira. Recorrido Rodoban Segurança e Transporte de Valores Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está escrita para sustentação oral pela recorrida, advogada Fernanda Pinheiro Neves Borges. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros da mesa, boa tarde. Eu vou limitar aqui a minha sustentação oral apenas ao tópico da equiparação salarial, tendo em vista que é a matéria de interesse que seja mantida o entendimento da respeitável sentença. Isso porque, diferentemente do que aduz o autor, a reclamada, ela impugnou a alegação referente à equiparação salarial. Tanto é assim que nas folhas 2, 10, 12 e 13 da defesa, a reclamada apontou todas as funções realizadas pelo autor durante o contrato de trabalho, quais sejam vigilante patrimonial, vigilante de carro leve e vigilante de carro forte. A reclamada ainda juntou aos autos a ficha de registro que comprova exatamente todos os períodos que o reclamante realizou cada uma dessas funções, o que não foi sequer impugnado pelo autor. Ademais, conforme registrado na própria sentença, as próprias testemunhas do autor informaram que o reclamante não exerceu a função de chefe de equipe. Assim, considerando que não restou nenhuma prova de que o autor realizou a função de chefe de equipe, requer seja mantida a sentença no aspecto. Obrigada. Pois não, ministro relator. Presidente, eu vou à conclusão e antecipando que este pedido, então, objeto da... Quer dizer, que esse tema, objeto da sustentação oral, certamente um pedido deduzido pelo autor, da equiparação salarial, é objeto, sim, do recurso e eu, no aspecto, nego provimento ao recurso do reclamante. Provejo em outros aspectos, então eu vou à conclusão que é a seguinte. Acresço a condenação, diferenças de horas extras em razão do adicional de 60% do período imprescrito até 30/6/2010, com os mesmos reflexos deferidos na origem, quando ultrapassado o limite de 2 horas extras diárias.
B. Horas extras pelo descumprimento do intervalo interjornada, conforme se apurar em liquidação de sentença, com os mesmos reflexos já deferidos em primeiro grau, condenação que alcança apenas as horas trabalhadas em desrespeito ao referido intervalo entre duas jornadas, mantido o valor da condenação. É o meu voto. Vocês têm a mesma divergência. Eu estou de acordo, eu tenho apenas a divergência da questão do intervalo interjornada. A questão é igual a do outro processo. É, igualzinho. Eu também... Desembargador João Bosco Barcelos Coura. Eu também, pedindo vênia aqui nesse caso, acompanho o relator, presidente. Está promovendo por... Para ver se eu consigo o voto dele. Eu voto. E assim se decide, nós temos o voto do eminente relator, vencido parcialmente, o desembargador Márcio Vidigal, que... Obrigada a todos e um bom trabalho. Tá. Há uma última inscrição aqui no físico para assistir o julgamento, no 30 da pauta. É 1901-2014-105, é um RO. Recorrente Cíntia Albuquerque Lopes de Carvalho, só para assistir. Está lá não. E recorrente Caixa Beneficente dos ex-guarda civil e fiscal de trânsito de Minas Gerais. Relator, excelente desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Revisor, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelo Coura, no 30 da pauta. Só para assistir, Só para né? assistir. Ele está assistindo Pela recorrida. Então eu vou à conclusão, porque eu estou conhecendo do recurso do reclamante, da reclamante, e no mérito negando-lhe o provimento. O eminente desembargador João Bosco Barcelos Coura. Eu estou de acordo, presidente. O eminente desembargador Danilo Faria. Era a melhor coisa, senhor presidente. E assim se decide, nós temos o voto do relator, por unanimidade. Terminadas as sustentações orais dos autos físicos, passaremos ao PJE na sessão de 14 horas. Então, o primeiro da sessão de 14 horas é a sala de Dr. Marcos Moura Ferreira. É o 10.261.61/2015. Recorrente Alberto Giovanni Ferreira e recorrido Guardiã Armazenagem de Documentos Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Está escrita para sustentação oral a advogada Sônia Aparecida Saraiva pelo reclamante recorrente. Que sala que era? 14. 14 horas? É. Já está nos autos? Já está. É o 11.828? Sim. Não, 10.261. Ué. É porque tem que estar na sala de 14. Ah, isso daqui não é não, né? 14 horas. 14 horas. É o 10.261. Ele já deve estar na tela. Vamos ver aqui. Não está aqui não. Apareceu. Problema, viu? O horário de sessão, ele aparece aqui na primeira linha. Não, mas não é. Está abrindo. Está abrindo. Agora abriu. É o 10.261, né? Difícil. Uhum. Pronto, presidente. Está aqui o voto. Fala que é, mano. 14. 14 horas. O PJE, meu Deus do céu. O 10.261, né? Sim. Está escrito pela... Doutora Sônia, pelo reclamante.
A palavra, doutor. Obrigado, Excelência, excelentíssimo senhor desembargador-presidente, egressos julgadores. Excelência, somente agora, se me permite aqui, antes de começar a sustentação, eu observei que no sistema meu nome está constando como advogado do reclamado. Provavelmente foi no dia da minha habilitação, que deve ter ocorrido um erro ali, e eu não sei como é que eu vou fazer, se é através de petição ou se ele pode ser corrigido pela secretaria. Então fica a solicitação, por gentileza. Nós vamos corrigir. Não, na nossa certidão aqui, não conta pelo reclamante. É por causa da inscrição, mas no sistema ali está pela guarda. Eu observei isso agora. Pois não. Tá? Nós vamos determinar. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, egressos julgadores, Excelência. O reclamante, aqui, recorrente, ele foi contratado pelo reclamado para trabalhar na função de auxiliar administrativo 2. E entre as suas atividades estava especificamente digitar documentos. Isso é, pegava o documento, uma caixa de documento, digitava para fins de armazenamento das empresas. A ideia era, o trabalho da empresa é esse, eliminar aqueles documentos que é da empresa e transformar tudo em documento digitalizado. Pois bem, durante um bom período, cerca de 6, 8 meses, ele trabalhou exclusivamente nessa função de digitação, pegando os documentos empoeirados e fazendo o serviço de digitação. Posteriormente, decorrido aí uns 6 meses, a empresa passou a utilizar, descobriu que ele era habilitado e passou a utilizá-lo também para ir buscar, fazer o recolhimento desses documentos nos clientes. Então, ele era obrigado a dirigir, ir buscar esses documentos, fazer o recolhimento, chegar na empresa, guardar esses documentos, operar uma empilhadeira, colocar nos pallets, arquivar nas prateleiras. Voltava para a digitação e ia intervalando o serviço de digitação com serviço de motorista externo, serviço de operador de empilhadeira e serviço de chapa, porque nas empresas era ele quem pegava as caixas e colocava no furgão. Isso daí, Excelência, está cabalmente demonstrado nos autos. Infelizmente, a respeitável sentença entendeu que esses serviços extras, essas funções extras exercidas pelo autor, estaria compatível com o serviço dele. Afirmou a sentença que, aspas, buscar arquivos junto aos clientes também não representa tarefa alguma que possa ser considerada violadora do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. São atividades absolutamente compatíveis com a condição pessoal de serviço, notadamente em uma empresa de pequeno porte. Pois bem, Excelência, a própria empresa demonstrou, elencou na sua peça de defesa quais são as atividades de um auxiliar administrativo. Na contestação, ela escreveu isso, baseada, inclusive, no programa de controle que ela tem lá, programa de controle médico ocupacional. A empresa afirmou textualmente que a função do auxiliar administrativo é realizar cadastro de documentos, pegando caixa, separando as origens, exemplos, nota fiscal de documentos de empregados, e digitando os documentos da caixa no sistema. E, quando terminado, armazena-os em plásticos e coloca-os novamente nas caixas. E assim por diante. Ponto. Essa é a função de um administrador, de um auxiliar administrativo, desculpa. Não está ali que ele vai dirigir, inclusive para outras cidades, como foi declarado pelas testemunhas. Não está ali que ele vai operar uma empilhadeira para erguer pallets e colocar um sem número de caixas lá nas prateleiras. A função dele, pegar uma caixa, era uma caixa pequena com documento, e digitar esses documentos e ponto. Devolver esses documentos na caixa. Está aqui, foi a empresa quem colocou. Excelências, também juntada pela empresa, esse programa de controle médico ocupacional, no IDF 45A8E4, estranho falar essas folhas, lá ali consta a função do auxiliar administrativo e a função de operador. O operador tem inclusive, os exames médicos, a periculosidade no serviço é muito maior do que a de um simples administrador, de um simples auxiliar administrativo. E aí, o que a empresa fazia? Tinha 4 em 1. Pagava por um
auxiliar administrativo e tinha um chapa, um motorista e um operador de empilhadeira. A respeitável sentença, infelizmente, entendeu que o autor não operava a empilhadeira, por quê? Segundo a sentença, a empresa teria declarado que existia um funcionário somente para essa função, um tal de senhor Evilásio. Cadê o registro? Cadê a ficha de empregado desse empregado? Ela está, a sentença, o outro juiz de origem, pautou isso daí apenas na informação. E que a empresa, e que também na informação da testemunha empresária, que entrou 3 meses depois que o reclamante saiu em dezembro de 2014, e essa testemunha empresária entrou em março de 2015, apenas na informação de que antes dele existia o senhor Evilásio na empresa, ou quando ele entrou tinha o senhor Evilásio na empresa. Se efetivamente existia na empresa um único, pelo menos uma pessoa contratada como operador de empilhadeira, certamente, se eu fosse advogado dessa empresa, com certeza o primeiro documento que eu apresentaria, junto com a defesa, seria a ficha de registro desse empregado. E ela não veio aos autos. Eu procurei tudo ali, eu não achei. Pode até ter passado batido por mim, mas eu não achei, não vi referência nenhuma a essa ficha de registro desse empregado. Nem a sentença faz menção a uma possível ficha de registro de empregado. Então, a sentença entendeu, Excelência, que ele não faria jus ao acúmulo de função. Primeiro, porque não teria provado que operava a empilhadeira. Segundo, porque as demais funções de buscar mercadorias, dirigir veículo, viajar para ir nos clientes, seria inerente à sua função de auxiliar administrativo. Negou o provimento aos pedidos do autor em relação ao acúmulo de função. Em seguida, em relação ao pedido de intervalo de digitador, o reclamante demonstrou que a ele nunca foi permitido usufruir do intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos. Pois bem, ao mesmo tempo que a sentença entendeu que ele não exercia aquelas funções, aqui ela entendeu que ele exercia aquelas funções e, por isso, não estaria caracterizada como dedicação exclusiva. Não se mensurou aqui quantas horas ele ficava digitando. E ele, o tempo todo, informou que trabalhou durante um bom período só como digitador. E mesmo assim, então, que se fosse apurado quanto tempo por dia ou quantos dias na semana você trabalhava apenas como digitador. Não houve isso nos autos. Então, a sentença deixou ele no limbo. Não admite que o acúmulo de função existiu para fins de remuneração e usa esse acúmulo de função para retirar dele esse intervalo de 10 minutos. Então, nada. Com isso, uma coisa compensando a outra e vice-versa, e pronto. Então, aqui o que se roga a Vossa Excelência, com base, inclusive, na própria defesa, que mostra ali quais são as funções, quais são as atividades de um administrador, de um auxiliar administrativo, no próprio programa de controle médico ocupacional que a empresa trouxe aos autos, rogamos a Vossa Excelência o provimento do recurso do autor para deferir tanto a verba a título de acúmulo de funções, quanto a verba a título de intervalo por digitação de digitador de 10 minutos. Inclusive, Excelência, só para terminar aqui, a sentença em relação à questão do acúmulo de função está hoje, entendemos, na contramão, inclusive, da melhor e atual jurisprudência a respeito do assunto. O colega de Uberlândia transcreveu vários entendimentos, várias emendas nesse sentido. Obrigado, Excelências. Boa tarde. Boa tarde. Eminente relator. Senhor presidente, espera aí só um minutinho que saiu aqui o processo. 14 horas, né? 14. Eu penso como juiz da causa, não obstante a sustentação muito consistente, como sempre, da doutora Sônia. Penso que não ficou provado que ele exercesse exclusivamente a função de digitador para efeito de obter aquela... Saiu de novo. O intervalo, né, do artigo 72,
E penso que, embora ele retirasse, pegasse as caixas contendo os papéis que seriam digitados e depois desta atividade as colocasse no seu lugar, tal como o juiz de primeiro grau afirmou, que isso representava apenas aspectos ligados à organização dos serviços para os quais o autor fora contratado. Da mesma maneira, buscar arquivos junto aos clientes também não representava tarefa que pudesse ser reputada como um acréscimo tal que daí resultasse violação do princípio de inalterabilidade contratual lesiva. O juiz faz essa análise para concluir que são atividades absolutamente compatíveis com a condição pessoal de serviço, notadamente em uma empresa de pequeno porte. E quanto a operar em empilhadeira, ele não era exatamente o operador de empilhadeira. A prova, me parece que nos seus elementos mais confiáveis no aspecto, deixa claro que esse Evilásio era ele quem operava. E havia um outro empregado que também operava em empilhadeira. Então, são aspectos de ordem circunstancial que ocorrem em qualquer atribuição, em qualquer serviço. Não há como fixar-se que a atividade de alguém, onde quer que seja, onde quer que essa pessoa trabalhe, se circunscreva apenas a uma única atividade. A atividade preponderante era, muito provavelmente, a de digitar documentos. Mas ele exercia outras tantas que, em concurso com esta, compunham o conjunto das atividades do reclamante. Portanto, eu mantenho a sentença, adotando os fundamentos dela, em parte aqui transcritos, e nego provimento ao recurso. É o meu voto, presidente. A questão, toda a matéria é matéria de fato, de interpretação da prova. E eu tenho para mim que Vossa Excelência esgotou inteiramente, inclusive citando trechos da sentença, e terminando com esta precisa assertiva de que, no sentido de que ele atuava naquela atividade e naquelas circunstanciais, e circunstancialmente em outras que compunham o conjunto da sua atividade. Da sua atividade. Assim como entendeu o douto juiz de primeiro grau. Eminente juiz João Bosco. Inteiramente de acordo, presidente. E assim se decide nos termos do voto do relator. Próximo processo, ainda nessa sala, é o 10.744-80-2016. Recorrente, Adriano José Cordeiro e recorrido, KL Mecânica Eireli. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Estão inscritos para sustentação oral pelo reclamante os advogados Nelson Francisco Silva e Jean Felipe Domingos Ramos. Os advogados estão ausentes? Ausentes os Eminente advogados. relator. Pois não, presidente. É o 10.744. É um sumaríssimo. É um sumaríssimo. 10.744. Eu conheço o recurso do reclamante e nego-lhe provimento. Sou de acordo. Eminente juiz João Bosco. Também de acordo. E assim se decide nos termos do voto do relator. O próximo é o 10.280-16-2016, nessa sala mesmo. 10.280. Recorrente Sebastião Gonçalves Neto e Usina Monte Alegre Limitada. Recorridos os mesmos. Relator, excelente desembargador Marcos Moura Ferreira. Está escrito para sustentação oral o advogado André Schmidt de Brito pela reclamada. Vossa Excelência tem a palavra. Eminente desembargador presidente, ilustres componentes da outra turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária e demais presentes. Eu vou me ater aqui à questão desse dano moral
banheiro, entre aspas. Fico confortável de falar sobre essa questão, porque eu acompanho essa questão na usina já há 7 anos como advogado dela, inclusive no início com inspeções do Ministério Público, DRT, e acompanhei o investimento que a usina fez ao longo dos anos. Ela foi a primeira empresa no Brasil a instalar trailers de banheiro. Foi muito questionada, inclusive, no sindicato das usinas na época, por fazer esse investimento, porque existia aquela discussão da cabana de lona, né, se ela era válida ou não. Até nesses autos em todos, ela junta uma declaração da Fundacentro, exatamente no sentido de que essa cabana é válida. Mas e isso tem sido reconhecido até pelos juízes locais, né? Nós temos já muitos casos, o doutor Frederico, do doutor Cláudio mesmo, julgando improcedente. Alguns casos, as próprias indenizações, eles têm os valores, quando elas eram deferidas, hoje elas são em valores menores, dependendo da situação de cada processo, é claro. Né? E no caso específico, o que me chamou a atenção é que a inicial vem com a alegação de que até 2011 não existia banheiro. E a partir de então, passou a ser fornecido de forma irregular, porque nem sempre existia. Então a alegação antes não existia de forma alguma e depois nem sempre existia. E a prova que fundamentou essa condenação, aqui no caso o dano moral foi de R$2.000, foi uma prova pericial que questiona a distância desses banheiros, a distância da área de vivência, que inclusive nem era, salvo o melhor juízo, objeto da inicial, e a questão da fundura da fossa. Quer dizer, o próprio reclamante não se sentiu moralmente abalado por essas questões. A questão dele era ter ou não ter. E a prova veio no sentido de que a empresa fornecia, mas que, no entender do perito, tinha essas irregularidades. Então, o que se pede aqui, dentro desses... o recurso cita, inclusive, um julgado da doutora Deoclésia, que eu faço questão de colocar, porque foi um dos últimos julgamentos dela, e ela, com relação a essa inexistência, nesse julgamento, não constou no voto, mas ela chegou a afirmar que da varanda da fazenda dela, ela via algumas áreas, não são todas, evidentemente, e ela via os banheiros instalados. Obviamente que esse banheiro de trailer, que foi esse investimento, ele não chega em todos os locais. Em algumas situações ainda prevalece o banheiro de lona, né? Dependendo do terreno acidentado. E outra observação do perito aqui foi que o banheiro não acompanha o trabalhador, porque às vezes ele pode ficar distante. Isso é uma questão meio complicada do banheiro acompanhar. O que tem lá, realmente tem uma área de convivência, onde fica esse trailer, ele vai no ônibus, o ônibus é preparado para essa área de convivência, e esse trailer com banheiro masculino e feminino, ele já é próprio, um trailer de banheiro, e quando realmente fica distância, em algumas situações que não pode, ele coloca. Então, o que se espera aqui, diante dessa situação, é que se dê provimento ao recurso empresarial para afastar o dano moral, né, ou condenado em última instância, devido ao recurso do adesivo do reclamante, que seja mantido o valor fixado pelo juiz titular da vara. É o que se espera. Ministro relator. Senhor presidente, quanto ao problema do dano moral, a perícia realizada no ambiente de trabalho constatou que as condições dos sanitários e do local para a realização das refeições eram precárias, além de não existir fornecimento adequado de água potável, tendo a reclamada descumprido parcialmente a NR 31 e causado efetivo transtorno de ordem moral ao trabalhador, razão pela qual deve responder por esse prejuízo, como decidido em primeiro grau. Agora, as decisões da turma, em situações semelhantes a esta, fixam um valor um pouquinho maior. Não sei se devia fixar um valor muito maior, isso é uma outra questão. O certo é que o padrão já está mais ou menos estabilizado para situações semelhantes a essa, levando em conta o tempo de serviço, etc. Pode ser até mais, mas nessa condição semelhante, em R$3.000. E em relação ao intervalo, eu também provejo o recurso. Em relação ao coisa do intervalo, eu provejo o recurso. Aliás, eu vou logo à conclusão para ficar mais fácil. Eu dou provimento parcial ao apelo do reclamante para fixar em R$3.000 o valor da indenização por danos morais. E dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento de horas extras a título de intervalo intra-jornada e respectivos reflexos.
A realidade que se extrai dos autos autoriza a conclusão de que o autor usufruiu regularmente do intervalo para refeição e descanso durante todo o período imprescrito, já que não se tem notícia de que houve qualquer alteração na forma de prestação de serviço ao longo dos anos. Não seria razoável presumir que no pequeno interregno, aquele interregno referido pelo reclamante, a empresa tivesse descumprido a norma do artigo 71, etc. Esse é o meu voto. Eu estou inteiramente de acordo com o voto do eminente relator. Eminente juiz João Bosco. Também de acordo, presidente. Estava vendo. E assim se decide, nós temos o voto do relator. O próximo é o 12.220, ainda nessa sala. 65/2015. Recorrente, Adelson Nunes Pontes e recorrido, KM Engenharia e Equipamentos Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Está escrita para sustentação oral pelas reclamadas a advogado Juliano de Carvalho Pimentel. Pela reclamada? Isso. Recorrida. Corrida. Pelas reclamadas. Eu vou conceder a palavra ao relator. Se houver alguma divergência, Vossa Excelência terá uso da palavra. Eminente relator. Senhor presidente, eu conheço do recurso interposto pelo reclamante e nego-lhe provimento. É o meu voto. Eu estou inteiramente de acordo. Eminente juiz João Bosco. Também de acordo. Ok, obrigada, excelência. E assim se decide, nós temos o voto do eminente relator. Então, terminadas as sustentações dessa sala, passaremos à sala de 14.1. 14.1? 14.1, que é a sala de Dr. Márcio Flávio. O primeiro processo dessa sala é o 10.674/30/2016. A advogada escrita é Thaisa de Aquino Pereira, ela fala pela reclamada. O recorrente é Alberto Alice da Silva Fonseca e recorrido MFP Alimentos Eireli. E o relator é o excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Ela fala pela reclamada recorrida. Vou entrar aqui, né? Como é que está aqui? Desfocado. Vossa Excelência sustenta pela reclamada, isso. Recorrida. Isso. Eu vou ler a conclusão. Estou negando o provimento ao recurso do reclamante. Recorrente é o reclamante, não é isso? Isso. Excelência, eu aguardo o eventual voto de divergência. Perfeitamente. Eminente juiz João Bosco. Eu acompanho Vossa Excelência, de acordo. Acompanho, senhor presidente. Obrigada, excelências. Boa tarde. E assim se decide, nós temos o voto do relator. O próximo processo nessa sala é o 10.585/62/2016. Recorrente é Valéria Ferreira da Cruz e recorrido é a TL Master Gourmet Refeições Limitada. Está escrita para sustentação oral. Está escrito para sustentação oral o advogado Marcos Antônio Castro Damasceno pela reclamante. Tem a palavra. Muito boa tarde, excelência. Excelências, boa tarde, excelentíssimo presidente, demais membros, caros colegas, advogados. Eu vou me ater apenas a um tópico específico aqui do recurso ordinário interposto pela reclamante. Trata-se de uma ausência de comunicação expressa de dispensa por justa causa. A reclamante ela foi dispensada dos trabalhos e simploriamente o reclamado apenas entregou a ela um comunicado de dispensa sem informar qual seria a razão dessa dispensa.
Isso veio até a prejudicá-la um tanto quanto, em razão até mesmo da ampla defesa dela no tribunal, haja vista que os advogados que a acompanharam sequer sabiam a razão pelo quais eram os motivos que justificaram essa dispensa e sequer a modalidade que essa dispensa se deu. Isso, né, além de ter prejudicado a reclamante gravemente, haja vista que quando nos deparamos em audiência que verificamos o teor e foi juntado alguns termos de advertência, eu queria chamar a atenção dessa turma para este fato, por uma questão até mesmo de cunho, poderia afetar até outras atividades. O fato do empregador ele não comunicar sequer a modalidade de dispensa ao reclamante, isso traz um grave dano a ele, principalmente se essa dispensa se der por justa causa, né? Seria muito fácil para qualquer reclamado, para qualquer empresa, dispensar o empregado por justa causa e sequer comunicar a ele quais foram as razões ou sequer qual foi a modalidade dessa dispensa. Essa reclamante, que é uma pessoa extremamente simples, tivemos a oportunidade de atendê-la, extremamente simples, chegou, né, nos apresentou, inclusive, na oportunidade, achando que o comunicado que a citação da ação de consignação fosse o momento para que ela pudesse fazer a homologação, né, dessa dispensa dela. Quando fomos verificar, era uma dispensa por justa causa, que não foi comunicado devidamente pelo empregador, né? Aceitando essa premissa, aceitando que o empregador pudesse dispensar o empregado em uma modalidade tão gravosa quanto é a dispensa por justa causa, e sequer comunicar a ele comunicar a ele expressamente, né, dessa dispensa por justa causa, isso viola até mesmo o direito subjetivo do próprio reclamante. Então, o que se requer foi juntado aos autos algumas advertências no processo. Essas advertências, diga-se de passagem, a última, parece que foram 4 ou 5, não me lembro. Mas a última já tinha ocorrido há 6 meses atrás, né? Já tinha ocorrido há 6 meses, e o que configuraria aí, eventualmente, até um perdão tácito em relação a essa questão. Outra questão que eu quero trazer à discussão é sobre a supressão do tempo destinado à amamentação, né? O douto juiz, ele entendeu que não era devido as horas extras relativo ao período que foi suprimido, pois a reclamante confessou que o empregador ofereceu a ela o transporte ofereceu a ela que ela fosse liberada para amamentar, mas que por inviabilidade de distância isso não foi possível. O douto juiz, inclusive, juntou aqui informou que, segundo consulta por ele feita ao Google Earth, verificou-se que o trajeto para ir era de 20 minutos e o trajeto para voltar ao trabalho era de 20 minutos. Ou seja, 40 minutos para que a reclamante pudesse se deslocar. Ok, se não fosse possível liberar a reclamante para que ela pudesse amamentar, ao menos as horas deveriam ter sido pagas, as horas extras deveriam ter sido pagas. Inclusive, embarguei dessa decisão, pois me parece até um tanto contraditório gastar 50 minutos, aproximadamente, em um trajeto, sendo que o período disponível era de 1 hora, mas, por entendimento, o douto magistrado negou provimento aos embargos, razão pela qual me encontro para pedir a reforma, o conhecimento do presente recurso e o seu provimento
em todos os termos. Pois não, eu, data vênia sustentação, eu estou mantendo a douta sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 895 da CLT, por se tratar de procedimento sumaríssimo, estou citando o dispositivo legal que autoriza essa manutenção. Eu acrescento aqui algumas considerações, alguns fundamentos a respeito da justa causa. Entendo que o doutor juiz tem razão, porque tratou da matéria e decidiu de acordo com os elementos contidos nos autos. Eminente juiz João Bosco. Senhor presidente, com a devida vênia, a sustentação bem colocada, eu estou também acompanhando Vossa Excelência e mantendo a sentença de origem. Só deixaria registrado que, enquanto o ilustre advogado estava fazendo a sustentação, verifiquei novamente a petição inicial e, desde a inicial, apesar de se dizer que a reclamante desconhecia a natureza da dispensa, se impugna a dispensa por justa causa. Mantenho. Eminente juiz Danilo. Acompanhe. E proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do juiz relator. Obrigado, excelência. Por unanimidade. Ainda nessa sala é o 11.976-72-2015. Recorrente é João Watson de Jesus Amaral e também SPAL Indústria Brasileira de Bebidas S.A. Relator, excelente desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está escrito para sustentação oral o advogado Leandro Ferreira de Andrade pelo reclamante. Foi embora? Pelo reclamante. Estava aqui, foi embora? Tem a palavra. Está ausente? Ele foi embora. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos pela reclamada e pelo reclamante, dando parcial provimento ao apelo interposto pela reclamada para declarar a prescrição quinquenal das pretensões anteriores a 8/12/2010 e negando provimento ao recurso interposto pelo reclamante, mantenho o valor da condenação, porque ainda é compatível. Juiz João Bosco. De acordo. De acordo. E assim se decide nos termos do voto do relator. Ainda nessa sala tem mais duas inscrições, que é o número 7 da pauta. 7? É. Pai, aqui não tem, não. Não, é porque ele fez inscrição aqui. Nessa sala ainda. 7, né? É, só um minutinho que eu vou entrar lá. É o 10.552-04-2016. O advogado escrito é José Vitor Porcaro Ribeiro. Recorrente é Felipe Pereira Tomani Ferreira e o OR Logística Porta Distribuidora Limitada e LTD Distribuição e Correia Limitada. Relator, excelente desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está escrito para sustentação oral o advogado João Vitor Ribeiro. Ei, doutor Ricardo. Tudo bem, doutor? E fala pela... Ele fala pela recorrida, LTD Distribuição, pela recorrida, correr. Eu vou direto ao resultado, doutor. Se for o caso, o senhor usa da palavra. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, negando-lhe provimento. De acordo. João Bosco. De acordo. E assim se decide nos termos do voto do relator. Ok. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Próximo, também uma inscrição feita aqui, é o 17 da pauta. Né? Ainda é nessa sala. Só um minutinho. Está rodando aqui. Aí o... É porque ele está... Então, 17 da pauta é o... Travou numa aqui. Era aqui. 7? 14? Ou 14-1? É nessa sala, é o 17 da pauta. É o 11... É essa sala mesmo, de 14-1. 17? Já está com o martelinho. É o
766-93-2015. Recorrente Sindicato dos Empregados, sumiu da tela. Sindicato dos Empregados no Comércio de Uberaba e Região. E o recorrido Supermercado Casa de Carne Assis Limitada. Sumiu aqui. Ele está fugindo. O PJE está fugindo. Está escrito para sustentação oral. O advogado Gustavo Guimarães Linhares, pelo sindicato. Deixa o PJE voltar aqui. Que pelo sindicato recorrente, né, doutor? Recorrente, né? É. Eu vou fazer a leitura do resultado, que aí orienta melhor a sustentação. Ok, excelência. Eu estou conhecendo do recurso do reclamante no mérito, dando-lhe provimento em parte, para condenar o reclamado ao pagamento em dobro dos feriados trabalhados no dia 7 de setembro de 2015 e 2/11 de 2015, em favor de cada empregado que prestou serviços nesses dias, conforme se apurar em liquidação, devendo a empresa ser intimada para apresentar os recibos de salários e controle de pontos de todos os empregados referentes ao mês de setembro de 2015 e novembro de 2015, conforme requerido na inicial. Fixo o novo valor da condenação em 10 mil, com custas de R$ 200. Excelência, vai usar a palavra? Excelência, eu pediria apenas que os demais julgadores elastecessem o voto de Vossa Excelência para condenar também a empresa no pagamento de dano moral revertido aos empregados que trabalharam nesses dias, porque, Excelência, não havia permissão legal para o trabalho em tais feriados. E tal fato foi devidamente noticiado pelo Sindicato dos Empregados através de rádio, através de carro de som, através de jornal do sindicato, para que as empresas não exigissem o trabalho de seus empregados em tais dias. Então, todas as empresas estavam cientes da proibição do trabalho nesses dias, e mesmo assim, este supermercado, ciente da proibição, desrespeitou a legislação vigente, sequer compareceu na justiça para justificar tal conduta e exigiu seus funcionários o trabalho em tal dia, prejudicando os mesmos de ter o contato com seus familiares nos feriados. E perceba, Excelência, que não é uma conduta única. Ele desrespeitou em 7 de setembro e manteve esse desrespeito em novembro. Então, nós entendemos, até pelo caráter pedagógico, que a empresa, além do pagamento em dobro, como já deferido, também seja condenado por um dano moral aos empregados que trabalharam, por valores a serem arbitrados por Vossas Excelências. Que eu fui contratado para a segunda instância, entendo, inclusive, até que o pedido da inicial ele é muito elevado. Mas eu acho que este dano moral ele deveria acontecer para que algumas empresas passem a respeitar a legislação e a respeitar os acordos celebrados entre as entidades de categoria, das categorias, tanto de empregado quanto econômica. O que, neste caso, esse supermercado desrespeitou. Pois não, só para esclarecer, eu como relator estou negando o provimento nesse aspecto, porque eu entendo que não se configura aí o dano moral coletivo ou o dano moral, ele não tem essa amplitude. O que cabe, o que eu entendo que cabe no caso é a reparação de cada empregado pelo fato de ter laborado nos feriados. Seria realmente pedagógico, mas aqui realmente o trabalho efetuado pelos empregados não alcança a estrutura de um dano moral, de um dano passível de reparação. Esse é o entendimento. Então, a conclusão eu mantenho e indago o eminente João Bosco. Presidente, só acusando o recebimento de memorial pelo sindicato e pedindo vênia à sustentação, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Juiz Danilo. Acompanho, senhor presidente.
E assim se decide. Eu agradeço a todos. Boa tarde. Só tem mais uma inscrição para sustentação oral no PJE, só que o advogado está ausente, mas nós vamos entrar lá na sala 14. Minha não tem mais, não? Não, sustentação não. 14:3, espera aqui, estou na sala errada. 14:3, doutor Danilo. O 11.828? Sim, é o 11.828. Recorrente é Luiz Cláudio Pereira Trindade, RN Comércio Varejista S.A. Doutor Danilo é o relator, está escrito para sustentação oral o advogado Elias Nasneto, pela reclamada. O advogado está ausente. Eminente juiz Danilo. Presidente, indo diretamente à conclusão, eu estou conhecendo os recursos, no mérito, eu nego o provimento ao apelo da reclamada e dou provimento parcial ao recurso do reclamante, para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças de comissões pelas vendas a prazo, com os respectivos reflexos. Escrevo a forma de apuração e liquidação, arbitrando novo valor da condenação. Pois não. Desembargador Marcos Moura. Eu estou de acordo, presidente. Eu também estou de acordo e assim se decide, nós temos o voto do relator.